Olá, vamos fazer uma análise sobre o Bitcoin. Temos várias análises sobre o Bitcoin, não é verdade? E aqui eu vou tecer a minha análise. Pela minha análise, o Bitcoin está numa zona de suporte. Uma zona de suporte é uma zona onde o preço começa a reversão, né? Onde podemos ver reversão do movimento anterior. Então, o movimento anterior foi uma drástica queda e essa queda chegou num suporte, ou seja, possível haver uma correção a partir do preço que ele chegou, onde ele fez um fundo. Ele estando numa área de suporte, o que é uma área de suporte? O suporte ele não é um preço específico, é uma zona de preços, é uma área que abrange não só esse ponto onde ele parou, né? Para ser mais específico, pela minha análise, esse suporte ele vai desde esse fundo que ele está formando agora até essa faixa vermelha. Vermelho, abaixo dessa faixa vermelha é onde está o nosso loss técnico, abaixo dos 82.300. Isso quer dizer que tudo isso é uma zona de suporte, onde eu delimito o meu suporte. Esse suporte começou um pouco antes. Esse suporte começou mais ou menos aqui. Então, ele perfurou mais alguns candles, né? Esse suporte inicial, mas tudo dentro da zona de suporte. A zona de suporte é essa faixa verde aqui, segundo a minha análise. Então, o preço chegou nessa zona de suporte, mas ainda tem espaço se os institucionais, né? O pessoal das institucionais aí, trader institucional, decidir empurrar o preço um pouquinho mais para baixo, isso é perfeitamente possível, porque o suporte abrange toda essa área aqui que chega até essa base vermelha, 82.300. Dito isso, o que ele está fazendo aqui agora? Ele nos candles de H1, ele fez um tweezer bottom, um tweezer de fundo, né? Uma pinça de fundo. Esse padrão é um padrão muito apreciado pelos traders que mandam no mercado como um padrão de reversão, né? Nós temos 3 candles, então, sendo que os 2 primeiros candles aqui no fundo, esse negativo e o positivo, eles fizeram mínimas semelhantes. Nós podemos ver aqui que as mínimas desses 2 candles que estão no fundo são semelhantes. E o padrão fica completo com o terceiro candle, que também precisa ser positivo, com um corpo relativamente pequeno, né? O ideal é esse terceiro candle não ter um corpo muito exagerado. Esse está perfeito. Aqui nós temos um padrão de candle de reversão. Nessa hora que você encontra um suporte e depois o gráfico começa a imprimir candles de reversão, como esse tweezer bottom, isso
pode ser um alerta de que o preço está na hora de corrigir. Pode haver uma reversão. O que passou, o que o Bitcoin o que veio ocorrendo com o Bitcoin a partir do topo? Ele fez uma onda impulsiva e isso é característico de uma onda C, né? Ele fez uma onda impulsiva aqui dentro desse canal. Por que uma onda impulsiva? Porque é uma onda constituída por 5 subondas. Mas por que eu falo isso? O que caracteriza uma onda impulsiva? Pela minha análise, uma onda impulsiva caracteriza pelas 5 subondas, né? Sendo que a quarta onda, ela corrige 38,2%. A quarta onda, ela não corrige 50%. Como essa onda aqui lateralizada foi uma onda 4, pela minha análise, e ela foi uma onda 4 exatamente por esse motivo, porque ela corrigiu apenas 38,2%. Se a gente pegar desde o topo até esse fundo aqui da final da onda 3, início da onda 4, a gente vai ver, que o preço corrigiu 38,2%. Mesmo se eu avançar e pegar essa outra onda aqui, ele não conseguiu corrigir 50%. Ele ficou parado aqui no 38,2%. Então, isso é característico de uma onda 4. E a seguir, nós tivemos a onda 5 aqui. A onda 5 é uma onda ABC. E, dito isto, pela minha análise, a gente conclui que essa onda está praticamente encerrada. Esse padrão aqui, que é uma onda C, que em sua estrutura tem uma onda impulsiva, ele já está praticamente concluído. Nós podemos até traçar este canal aqui. O ideal é quando o preço toca no fundo do canal. Aqui o preço não tocou no fundo do canal. Mas acontece que se ele for tocar no fundo desse canal, ele vai comprometer todo esse padrão aqui. Se ele for tocar o fundo desse canal, ele vai invalidar a minha análise. Porque o preço não pode cair para a minha análise funcionar, né? Ser uma coisa funcional assim e certeira, o preço precisa não ultrapassar esse limite aí do suporte vermelho. Então, o meu stop técnico está embaixo dessa lateral em vermelho dos 82.300. O preço não pode ultrapassar, ele não pode nem tocar essa linha vermelha, porque senão invalida toda a análise aqui que eu estou fazendo. E o alvo para uma onda como essa, uma onda C, é a correção de 50%. Logo, o nosso alvo está aqui, em 90K aproximadamente. Então, essa é a minha singela análise sobre o Bitcoin, aqui no gráfico do H1. Logicamente que eu combino essa minha análise com RSI e níveis de Fibonacci para
fazer uma entrada assim, na medida do possível, cirúrgica, né? Uma entrada cirúrgica nessa compra aqui do Bitcoin. Dito isso, essa então é a minha tese sobre o Bitcoin. E o que acontece também é que ondas de Elliott, ela pode ser uma análise objetiva. Nós podemos usar as ondas de Elliott de forma objetiva, que é isso que eu faço. Eu procuro usar ondas de Elliott de forma objetiva, de forma lógica. Daí, o limite desse padrão está embaixo do suporte vermelho, porque eu estou sendo objetiva. Se ele passar esse suporte vermelho é outra coisa, né? Sabe quando você faz uma conta de adição, quando você vai somar 2 mais 2, 2 mais 2 é 4. E você pode usar ondas de Elliott com essa precisão, com essa certeza, né? Se você tem certeza que 2 mais 2 são 4, então você tem certeza que se o preço tocar determinado nível, ele não é aquela conta que você estava fazendo. Então você começa a fazer uma conta, você começa a fazer um cálculo e aí você erra, e aí você tem que refazer tudo de novo. Muitas vezes acontece isso quando você está usando ondas de Elliott. Não é que a análise é subjetiva, porque quando você faz uma conta, um cálculo, você não é subjetivo, você é exato. Só que você tem que calcular direitinho os números. E é isso o que eu faço com a minha análise. Então, dito isto, volto a dizer, se o preço cair abaixo de 82.300, a minha análise está invalidada. Mas, caso contrário, o nosso alvo é aproximadamente 90k. Se inscrevam no meu canal, deixem o seu like e até a próxima, onde voltaremos com novas análises objetivas usando as ondas de Elliott.